A semana passada a gente apresentou todas as possibilidades que esse distribuidor pode trazer não só para o motor do Fuscati, mas para qualquer motor que você quiser instalar refrigerado a ar. E o motivo é que simplesmente não justifica você fazer um investimento desse porte se você quiser simplesmente abrir a tampa do motor e ficar ostentando um distribuidor diferenciado desse daqui. Se o teu objetivo é esse, com esse valor aqui você consegue colocar muitos, mas muitos mesmo, enfeites no seu motor. Aqui a gente vai muito mais além disso. Aqui a gente quer fazer valer cada centavo do investimento e a gente quer transformar esse investimento em desempenho, em potencial, em otimização do motor. E naturalmente, como brinde, vai vir junto toda a estética que esse kit vai trazer. Então, para que a gente consiga ser bem sucedido nesse projeto, a gente traçou de uma forma bastante simplificada a curva de avanço do distribuidor atual do Fuscati, e agora a gente vai fazer o primeiro teste. E o primeiro teste é colocando o distribuidor exatamente do jeito que ele sai da caixa, para ver qual é o funcionamento dele, o funcionamento inicial. Bom, segundo o nosso manual, a gente tem na configuração de fábrica um avanço total a 3.200 RPM, de acordo com as molas que estão montadas de fábrica, que são as intermediárias. E a gente tem, usando o espaçador menor, o espaçador vermelhinho que está montado no distribuidor, um avanço total também de 20 graus. E para que a gente consiga pegar essa teoria e passar para a prática aqui, eu vou fazer o que? Eu vou montar o kit da forma que ele veio, tá? E a gente vai ter a oportunidade de acompanhar isso. E aí a gente vai usar a mesma pistola de ponto para determinar o ponto inicial de 15 graus e verificar quanto que a gente vai ter a 2.000, a 2.500, a 3.000 e eventualmente a 3.200 para a gente perceber se a gente tem alguma diferença de 3 para 3.200. E depois que a gente tiver esses números, não que os números sejam fundamentais para a gente, mas eu estou querendo, mais do que fazer uma instalação e ter o melhor desempenho possível, eu estou querendo colocar aqui um parâmetro para tentar te ajudar no caso de você estar tentando fazer o seu ajuste do seu motor. Bom, então o que eu vou fazer aqui é muito simples, mas um pouco demorado. Eu vou remover distribuidor completamente, vou remover a bobina que está aqui atrás e todos os cabos de vela. O que eu vou manter, o que é fundamental para que a gente consiga fazer a instalação do novo kit de ignição, é que a gente tenha simplesmente um positivo pós-chave saudável chegando aqui para alimentar a nossa bobina. Olha, agora eu vou mostrar uma desvantagem de você ter uma dupla Weber 40. E aí sim você pondera se vale a pena ou não você ter essa dupla carburação. Eu não consigo colocar minha mão aqui para puxar o cabo de vela. Isso é realmente triste. Mas por outro lado eu posso conviver com isso tranquilamente. Olha, eu acho que é um momento histórico para os refrizinhos, porque eu estou tentando, já consegui soltar o cabo de vela do cilindro número 1, mas o do cilindro número 3 não solta de jeito nenhum. E eu estou tentando colocar a minha mão aqui, essa forração, ela está completamente estufada, ela me atrapalhava até na hora de ajustar o parafuso da mistura do cilindro número 4. E aconteceu mais ou menos igual com o David Benner. Eu esfolei o meu braço aqui e o David Benner na verdade caiu, ele foi zelão, foi trocar o pneu do carro na chuva, o macaco caiu, beliscou o dedão do pé dele, alguma coisa assim, ele ficou todo furioso, tá? E o final da história, quem é dessa época sabe muito bem o que aconteceu. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa aqui, fiquei furioso e eu comecei a arrancar a minha forração original que tem aproximadamente 45 anos. Tá? Pode parecer um momento trágico para o Zé Frizinhos, mas o bom Zé Frizinho, ele sabe que o importante é a aparência original, não é a originalidade de fato. Então eu estou tirando isso daqui, que ficou aqui 45 anos, por um bom motivo. Tá? Se um Zé Frizinho amanhã comprar esse carro, eu quero deixar ele todo original de novo. Ele vai lá, compra um papelão qualquer, coloca aí, vai parecer original. Naturalmente nunca vai ser, mas essa controvérsia sempre vai existir. No meu carro, hoje à tarde, eu vou arrancar tudo isso daqui. E eu não vou demorar mais nem um minuto para fazer isso.
Bom, eu consegui arrancar praticamente toda a forração desse lado. Está completamente ressecada. Ao mesmo tempo ela está encharcada de água, embolorada por dentro, cheia de sujeira aqui. Afinal são quase meio século aí de existência. Então finalmente eu vou dar o devido descanso para isso daqui. Vou fazer o funeral com todas as honras. Afinal minha esperança é que se isso aqui estiver bem enterrado, ele brote, nasça um pé dessa forração e eu consiga me aposentar aos 50 anos vendendo isso para os Zé Frizinhos. E antes que você me chame de Bin Laden dos Zé Frizinhos, dá uma olhada, mostra aqui, Bianca, como é que ficou. Não fui eu que inventei de não usar essa forração. A própria evolução natural do Fusca nos anos 80, quando a dupla carburação passou a ser regra para os motores alimentados com álcool, e a própria Volkswagen tirou essa forração, além de conseguir um espaço maior aqui para o mecânico poder mexer nos carburadores. Provavelmente eles perceberam que Fuscas com 20 anos ou um pouco mais, essa forração já não ficava com aparência tão saudável quanto ela era quando saiu de fábrica. Então eu tenho ao meu favor e ao meu lado a evolução natural do Fusca, que aboliu essa forração fedorenta depois de praticamente 4 décadas aí. Agora a gente vai fazer o teste final se isso tudo valeu a pena. Será que minha mão agora alcança o cabo de vela? Pronto, valeu a pena o esforço. Claro que a gente não vai parar para dar uma arrumada, uma acertada nessa questão aqui. Eu acredito que quando a gente for fazer a troca do motor, eu já posso aproveitar e dar uma revitalizada aqui no cofre do motor do Fuscati, porque ele merece. Bom, hoje de manhã eu aproveitei para dar uma limpada aqui no motor, porque a forração que eu tirei aqui soltou bastante partículas. Eu acabei jogando um pouco de água, um jato de água. Agora eu estou soltando o suporte da bobina, porque a gente vai ter que substituir a bobina também. Já montei no suporte da bobina, que pelo menos nessa configuração do motor a gente vai manter ela aqui. Como eu estou animado, mais do que animado, decidido a tirar toda essa forração quando a gente for fazer a troca do motor, provavelmente eu vou fixá-la um pouco mais afastado aqui dessa região. Então aqui, para que ela encaixasse ali, eu precisei dobrar um pouquinho essas abas aqui para a gente conseguir encaixar ali. Depois, se eu for trocar, a gente vê o que vai fazer aqui. O que é importante é a gente ter em mente, não esquecer nunca mais, mesmo quando esse papel tiver desaparecido, positivo mais próximo do núcleo, tá? E negativo na parte superior. Agora que a bobina já está no lugar, e se eu fosse refazer esse serviço, eu teria primeiro tirado esse pequeno prisioneiro daqui, porque ele serve para aquela chapinha, aquela pequena braçadeira que prende o distribuidor original, mas ele não atende, a rosca é muito curta para ele prender esse suporte aqui, que atua como uma braçadeira também, mas tem uma área muito maior aqui e teoricamente deve garantir aí uma fixação um pouco mais precisa. Então eu vou tentar tirar esse prisioneiro aqui. Aqui a gente está no limite do que é possível fazer. Vou tentar usar a técnica da porca e da contraporca. Na verdade ele saiu mais por sorte minha do prisioneiro estar com vontade de se aposentar do que de eu ter conseguido colocar os fios de rosca aí de forma correta e apertar uma porca contra a outra. Tá? Então, se caso você tenha dificuldade, a sugestão, mais do que isso, a orientação é que você não force muito, porque você pode acabar espanando o prisioneiro e vai dificultar o seu trabalho. Agora a gente tem altura aí para fixar a braçadeira e eu acredito que a gente já tem condições de montar o distribuidor na posição. Antes, no entanto, de montar o distribuidor, eu vou ficar mais confortável se eu já passar os cabos de vela, porque depois que a gente tiver com esse cebolão aqui, eu acho que vai ser difícil a gente criar a rota para os cabos de vela. Os cabos já vêm montados aqui
nas duas pontas, e a gente tem duas medidas, 2 maiores e 2 menores. Naturalmente os maiores vão ficar para o cilindro 1 e 2 e os menores para o 3 e 4. Então eu já vou fazer a passagem dos cabos. O detalhe é que para a gente usar esse cabo de vela, a gente tem que colocar esses terminais nas velas, que no cabo original do Fusca a gente acaba removendo. Ultimamente as velas de Fusca elas já vêm sem essa porquinha. Então a gente tem, mais uma vez, a gente vai padecer no paraíso, porque a gente tem a obstrução aí dos 2 carburadores. Aqui o primeiro eu já coloquei desse lado, não vai ter segredo nenhum. Agora eu vou tentar colocar o do cilindro número 1. Estou conseguindo. É melhor você ter alguns de reserva. Eu não perdi nenhum, os 2 ali eu consegui colocar. Mas a verdade é que se isso daqui cair, você não consegue mais pegar nunca mais na sua vida, porque ele vai cair no meio das aletas ali do cabeçote. Não vai prejudicar o funcionamento do motor em nada, mas você não vai conseguir pescá-lo mais. Só falta uma. Ontem, na hora que eu fui tirar o cabo de vela daquele lado, eu ganhei algumas cicatrizes a mais. E agora eu vou tentar, já sem a forração aqui, encaixar isso daqui. Espero que não seja mais um momento David Banner. É bem feito, esse baixinho cabeludo não respeita a história do automóvel, fica instalando esses carburador que não é daí. Agora tem que tirar para colocar o negócio no cabo de vela. Tenho que tirar. Sofri muito, minha mão caiu porque eu tive que tirar uma das minhas 2 Weber 40. Bom, já que eu estou sem o carburador também, não vou ficar dando sorte pro azar, né? Chega de ostentar o carburador. Vou aproveitar que estou sem e vou conseguir passar os cabos de vela com um pouco mais de facilidade, ou menos dificuldade. Prontinho, superei mais essa dificuldade, consegui passar os 4 cabos de vela e agora a gente pode montar o distribuidor. Vieram algumas arruelas aqui de aço, que eu deduzo, não tem nada na instrução, que são espaçadores que a gente vai usar entre a braçadeira que prende o distribuidor e o eixo do distribuidor. E para que a gente consiga posicionar o distribuidor de tal forma que isso daqui não fique muito apertado no acoplamento ali, não coloque uma pré-carga no acoplamento e ao mesmo tempo não fique muito solto. Então são 3 arruelas, eu vou começar logo colocando as 3 para dar o máximo de espaço possível. Se a gente perceber que fica alguma folga aqui ou que o eixo tenta escapar, a gente vai tirando de uma em uma. Então eu vou aproveitar, vou montar o anel retentor de óleo aqui. Agora já vou encaixar a braçadeira aqui. E eu já deixei, no momento que eu tirei o distribuidor antigo, eu já deixei ele com o rotor o acoplamento com o rotor apontado para o cabo de vela do cilindro número 1. E eu já vou mostrar para vocês aonde que eu espero que ele esteja. Ele vai ficar montado mais ou menos assim, então a situação ideal é que seja 1, 4, 3 e 2. Em outras palavras, no momento que eu encaixar o distribuidor, a gente vai torcer para que o acoplamento aponte o rotor mais ou menos nessa direção. Olha, eu encaixei ele mais ou menos na posição, mas eu percebo que ele tá girando em falso. Então eu vou tirar aqueles espaçadores. Bom, aqui já está encaixado, não está exatamente no ponto. Isso daí a gente só vai conseguir saber exatamente no momento que a gente der a partida no carro e olhar com a lâmpada de ponto. Então agora eu estou confortável para montar a tampa, que vai ser nessa posição. Tá? Eu acredito que se montar nessa também não faz muita diferença. Cabo de vela número 1, cilindro número 1, 4, 3 e 2. Tonela, como é que você sabe disso? Porque a gente mexe há algum tempo já com os Fusquinhas e a gente já entendeu como é que funciona o sincronismo do motor. Eu acredito que vocês que acompanham o nosso canal há um pouco mais de tempo aí, também já devem estar familiarizados com isso. Eu vou pedir para a Bianca mostrar ali, no terminal mais próximo ao núcleo, fio vermelho do distribuidor, no terminal mais acima, fio preto, próximo do núcleo positivo, afastado mais para cima, negativo,
E aqui eu tenho o meu singelo 15 positivo pós-chave de ignição, que eu vou ligar ele aqui no positivo da bobina, e teoricamente a gente está já com todos os fios ligados. Então agora é só montar os cabos de vela. O cabo de vela que vai da bobina até o distribuidor, ele vem bem comprido, porque o fabricante não sabe exatamente onde você quer montar a sua bobina. E eu vou ser prudente agora e não vou cortar esse cabo, porque eu não sei se a bobina vai ficar ali definitivamente. Então eu vou cortar ele simplesmente na parte maior, vou montar meio que provisório aqui o conector, e a gente vai usar o cabo um pouco mais longo do que o ideal ali. Eu acho que está tudo montado. Conferir a ligação dos cabos ali, positivo pós-chave, junto com o fio vermelho do distribuidor, negativo da bobina no fio preto aqui, e o cabo da bobina um pouco mais comprido do que o ideal. Deixei o distribuidor um pouco girado no sentido anti-horário, talvez ele esteja um pouco adiantado, mas pelo menos a gente vai tentar dar a partida e vamos ver o que vai acontecer. Ele já aqueceu, a gente já montou o tacômetro aqui, a lâmpada de fogo, e a gente vai ver como é que ele está aqui. Eu não sei se está aparecendo, mas ele está com 30 graus, então a gente vai voltar ele até ele ficar com 15. Agora eu vou apertar ali. Bom, então agora a gente vai preencher a nossa tabela do distribuidor original. 15 graus ajustado, a gente está com 900 RPM, mas a gente vai considerar 1000 RPM, e a partir daí eu vou ver o avanço a 2000, 2500, 3 e eventualmente a 3200. Adiante. Com o setup original que veio no distribuidor, a gente ajustou em 15 graus. A proposta era que o avanço total fosse até 20 graus. E incrivelmente a gente conseguiu isso não a 3.200 RPM, como era previsto na tabela. A gente conseguiu isso bem antes, a gente conseguiu a 2.500. Tá? E a 3.000 eu acelerei um pouco mais e a gente chegou a 37 graus. Como, vamos dizer, uma dica do Franzoni, uma orientação que ele me deu: se você está com um carburador original ou próximo do original, que você tem uma agulha estilete limitando a vazão ali justamente para segurar a velocidade final do carro, a mistura ela vai tender a ficar pobre quando você estiver próximo da velocidade final. Isso eu estou falando de um carro de fábrica, um setup de fábrica. Quando a gente está com uma carburação dessa, bastante generosa, a gente consegue garantir a mistura perfeita, eventualmente até um pouquinho rica, se a gente quiser, em todas as faixas de rotação. A nossa está francamente bem em cima do ideal. Eu acredito que a gente não tenha uma mistura rica. Então, como o próprio Franzoni falou, o motor gosta de ponto. A gente pode, nessa situação, se arriscar até 37 graus, que é o que a gente conseguiu aí. E a gente vai fazer o primeiro teste prático na volta padrão que a gente tinha dado com o setup original do Fuscat, e ver se a gente percebe diferença. Pode parecer algo psicológico, eu não sei o que vocês perceberam até agora no vídeo, mas o motor está subindo de giro diferente, e pra gente o motor tá com um barulho diferente. Aparentemente ele sobe de giro muito mais rápido e muito mais limpo. Vamos ver se não é só uma impressão, se no teste prático ele se comporta, ele confirma essa nossa impressão. Então, inicial, partida foi mais fácil, a marcha lenta, aparentemente o som está mais grave e está mais regular.
pelo menos essa foi a primeira impressão, considerando que a gente não mexeu em outros aspectos do carro antes do primeiro teste. Eu acho que o resultado é bastante positivo. Agora a gente vai fazer exatamente o mesmo trecho. Eu vou pegar um pedaço de estrada, vou dar algumas aceleradas, primeira, segunda e terceira, e depois a gente vai pegar uma subida e eu vou fazer exatamente o que o Franzoni falou, algumas retomadas. Marcha lenta está muito mais estável, mas se a gente for comparar com o distribuidor original, pelo menos a impressão que dá é que com carga ele está demorando um pouco para subir de giro, tá? E tipicamente, se você sem carga, você está subindo de giro fácil, e com carga você está demorando, talvez, e somente talvez, ele está avançando demais. Isso eu estou falando pela minha experiência e não só baseado no que o Franzoni orientou a gente, tá? E também quando eu acabo de esticar a marcha, eu percebo que ele dá uma boa segurada, tá? O motor ele não é que ele dá aquela estancada, ele vai e ele continua tentando ir, mas parece que a minha impressão é que 37 graus é demais. Então agora a gente tem duas variáveis aí para trabalhar: primeiro, o avanço total, e segundo, a questão das molas. Eu acho que fica mais fácil a gente primeiro tratar do avanço total. Isso vai ser fácil, a gente passa a lâmpada de ponto, e se ele estava avançando até 37 graus, a gente pode voltar até 10 graus de inicial. No lugar de 37 ele vai cair para 32. Aí a gente vai ver final de marcha, se ele melhora, se ele fica do mesmo jeito. A partir do momento que a gente fizer uma alteração ali, esse é o modelo do distribuidor original, tá? Então o que a gente vai fazer agora, e eu vou inverter até a ordem do Franzoni, primeiro eu vou limitar o avanço, tá, em 30, e vou ver como é que ele fica de final, porque aí o que a gente consegue estabelecer: 15 graus é legal de inicial, tá? E vamos supor 32 é legal de avanço final, ou 30, 32, alguma coisa assim. A gente conseguindo estabelecer isso, aí a gente consegue fazer um experimento com as molas e verificar se realmente a curva de avanço está sendo muito rápida, se é melhor a gente limitar, e aí a gente vai definir de forma consciente o que a gente vai fazer. Bom, a gente colocou 10 iniciais agora sem mexer mais nada. Então a gente tem um limite aí no lugar de 37 com 32. E a gente vai ver o resultado disso.
as experiências que eu já fiz, não com distribuidor desses, mas com os normais da Bosch, todos os Fusquinhas que eu mexi gostavam do avanço em torno, no máximo em torno de 30 graus. E com esse daqui não foi diferente. Ele aparentemente, com atraso do ponto, apesar da gente estar só com 10 graus, não ter avanço a vácuo nem nada, ele está respondendo muito bem. Isso daí provavelmente graças à carburação. Eu acho que se você tem uma carburação simples ou alguma coisa um pouco mais modesta, você percebe mais o ponto atrasado. Ó, eu estou em segundo, ó. Ó, ele não... Com o avanço a 37 graus, o motor dava uma segurada. Agora com ele a 32, se a gente continuar acelerando, chega uma hora que a gente percebe que você está prestes ali a uma flutuação de válvula, alguma coisa assim. Claro que a gente não vai ficar se arriscando com isso, tá? Então 32 tá bom. Eu acho que esse é o parâmetro que a gente já pode definir como verdadeiro. 15 graus é o parâmetro que a gente pode definir como o ponto de partida, que eu acho que ele fica melhor, e a gente consegue de repente brincar um pouco com as molas que vieram no kit aí, para perceber se ele gosta de uma curva de avanço um pouco mais preguiçosa ou se ele gosta de uma curva um pouco mais rápida, como comprova a experiência do Franzoni com os Opalas. Aproveitando o carreto, eu parei aqui na pista de testes e eu fiz eu quero fazer o parâmetro oposto agora. Da mesma forma que eu tinha percebido que 37 é muito e 32 é perfeito ou próximo do perfeito, eu quero saber se 15 se tem como a gente melhorar de 15. A gente já testou com 10, o motor não percebeu muita diferença, mas também eu percebi ele meio preguiçoso para subir de giro. O que eu fiz? 18, tá? Então agora a gente vai voltar para casa. Claro, o que vai contar agora? Vai contar a saída dele até 2.000, 2.500 RPM, não além disso, tá? Saídas e retomadas, porque se você esticar a marcha, aí claro, ele vai ter uma detonação, ele vai estar numa fase ali, ele vai sair da zona de conforto dele. Olha, de cara pra mim já deu uma boa diferença, pela cara, pelo tamanho do olho que a Bianca fez igual do Piu Piu, também deu uma boa diferença. Então a gente pode, de posse dessas informações, sabendo que algo entre 18 e 20 é bom, e um limite de 30 e 32 também, então a gente pode fazer o que? Limitar o avanço em 12 graus, se possível. Eu acredito que a gente tem um limitador de 12 graus, e aí sim sair para comprovar se a gente tem toda a faixa de rotação legal, ó. Aqui eu vou fazer outro teste, terceira. Eu estou acelerando ele em terceira a 1000 RPM, para ver como é que ele se comporta. E tá indo relativamente bem, tá? Essa fase aqui que a gente poderia ter de repente uma detonação, alguma coisa, pelo fato do ponto estar muito adiantado, a gente não percebe nada de errado. Então eu acho que a gente pode chegar lá, escolher a buchinha, saiam daí, escolher a buchinha que vai limitar em 12 graus e tentar ser feliz de uma vez por todas. Quando a gente parou o carro aqui em casa, a Bianca ficou um pouco confusa com o que eu acabei falando no vídeo. Como a confusão dela muitas vezes é a confusão de muita gente que possa estar assistindo esse vídeo, vamos lá. O primeiro teste eu queria definir o quê? Eu queria ter certeza se 37 era muito. Esse 37 era a minha incógnita, tá? Eu não sabia se era demais. O que eu fiz? Atrasei 5 pontos, tá? Então o que era 15 virou 10, o que era 25 virou 20 a 2.000, o que era 2.500 virou 30 e o que era 3.000 virou 32. Isso eu tô falando na prática, porque aqui diria que o avanço iria só até 20 graus, a gente, pela precisão da minha pistola de ponto, foi para 32. Esse 32 é um número que a gente quer manter ele. Eu gostei do resultado em final de marcha. Ele praticamente tira consegue tirar o motor do Fuscatia de giro ali, quase como se tivesse desengatado, tá? Aqui não tem nenhuma
nada que tenha chamado a atenção nos 10 graus. Depois, quando eu vinha voltando, eu acabei arredondando aqui de 18 para 20. A gente colocou 18 graus. Isso daqui deixou o Fusquinha brutal na saída. Tá? Então a gente considera que a 2000 a gente tinha 30 graus, a 2500 a gente tinha 40 e a 3000 a gente tinha perigosos 42. Claro, aquela esticadinha, vamos dizer, que eu dei na pista de testes, eu não estiquei o suficiente para colocar muita carga no motor acima de 3.000 RPM. O que a gente deseja aqui? A gente deseja de 18 a 20 até 32. Por que de 18 a 20? Porque se eu tiver 18, tudo bem. Se eu tiver 20, também tudo bem. Se eu tiver de 30 a 32, eu me sinto confortável. Mas por que eu estou arredondando aqui para 20? Porque a gente já vai verificar os espaçadores que a gente tem lá e o que eles vão trazer de limite aqui para a gente na teoria. Então, voltando no manual, a gente tem a menor bucha vermelha, que é a que está instalada no distribuidor. Ela dá 20 graus aqui no manual. Na prática, ela apresentou 22 para a gente, o que não é nenhum problema, tá? Por quê? Porque a gente consegue fazer a leitura com a lâmpada. Tá? E pode ser um desgaste do acoplamento, pode ser um desgaste do pinhãozinho, alguma coisa, ou alguma vibração, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, a gente tem 22 graus. Tá? A segunda seria a buchinha prata, ela tem 16 graus da situação de repouso ali da marcha lenta até o avanço máximo. A azul tem 12 graus, por isso que eu falei 18, 20 graus. Por quê? Porque a gente não teria aqui uma de 14 graus. A gente tem uma de 12. Então a gente vai testar essa de 12, ajustar o ponto com 18 ou até mesmo 20 graus. E aí, que situação que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto inicial, teoricamente, dos sonhos, e é o avanço máximo, teoricamente, dos sonhos. A velocidade que esse avanço vai ocorrer, aí vai ser uma outra etapa, que é quando a gente vai começar a mexer nas molas. Bom, eu vou tirar o rotor aqui, 2 parafusos Phillips. Aqui, para você não colocar ele defasado 180 graus, ele tem um pino seção quadrada, outro redonda, então você não consegue inverter essa peça. Aqui estão as famosas molinhas, tá? E eu vou pedir para a Bianca, tá muito quente, vou pedir para a Bianca aproximar um pouco. O limitador, ele tá aqui embaixo desse pino aqui. Eu vou dar uma virada no motor para ter um acesso fácil ali e conseguir trocar. Mas na verdade o que ele consegue fazer? Ele consegue limitar o quanto você vai deslocar essa mesa, que na verdade é a base do rotor. Ela é móvel. Se você aumentar o diâmetro da bucha, você limita esse movimento. Se você colocar um menor, você consegue movimentar mais. Bom, a Bianca está apoiada no para-choque traseiro e ela está mostrando aqui o corpo do distribuidor. Aqui a gente tem a base ali do rotor, onde tem a mesa de avanço, e aqui a gente tem a porquinha. Ela só fica de um lado e é onde a gente coloca a bucha. Eu não sei se ela vai conseguir mostrar, ó. Tá muito escuro, mas ela consegue limitar esse movimento porque existe um rasgo oval na mesa, e cada vez que você faz esse movimento, você tem a possibilidade de encostar, de usar a buchinha como batente. Em outras palavras, quanto maior o diâmetro da bucha, menor o curso do rotor para o avanço. Morrendo de medo de soltar essa porquinha, porque as peças são pequenas. Se ela cair aqui dentro é relativamente fácil de pegar, mas a urucubaca dos Zé-Frizinhos, depois que eles surtaram quando eu arranquei a forração aqui, vai ser tão pesada nesse vídeo, mas tão pesada, que eu preciso gravar toda essa série antes mesmo de publicar, porque aí no dia que o vídeo sair, umas 7 horas da noite, eu só vou sentir minha orelha formigando, alguma coisa assim. Aí eu vou falar, o que será que está acontecendo? Ah não, saiu aquele vídeo lá que eu destruí a lateral do Fusquinha. Os Zé-Frizinhos devem estar todos surtadinhos nos grupinhos de WhatsApp. Deve estar uma maravilha. Ei, você viu o que aquele monstro fez? Bom, 50% da missão já cumprida. Saiu a buchinha vermelha, que é a menor.
que corresponde a 20, no meu caso 22 graus, e vai entrar a buchinha, que segundo o manual vai corresponder a 12 graus. E deve deixar o sorriso que a gente teve na última volta do Fuscati de forma permanente no meu rosto e no rosto da Bianca. Prontinho. É só você ter bastante cuidado, dá pra fazer a troca da buchinha com tudo montado e quente, inclusive, da forma que o nosso distribuidor tá. Agora é só montar a tampa o rotor e aí a gente vai verificar com a lâmpada de ponto a modificação que a gente fez. Bom, o que a gente conseguiu ali na prática, eu não sei se vai ficar perfeito no vídeo a imagem. A marcha lenta, 20 graus, a 2.000 RPM já foi direto para 30, quer dizer, a gente já teve um avanço aí de 10 graus em 1.000 RPM praticamente. A 2.500 a gente já estava com um avanço total, o avanço total deu 35, ou seja, a gente está usando o espaçador azul. Ele é nominal 12, mas na prática ele acabou dando 15. Então, quando a gente foi para 3.000 RPM, só para garantir por causa daquela questão inicial da mola, que ela ia segurar até 3.200, ele manteve em 35. Então o que a gente conseguiu aqui, sem querer praticamente, a gente vai ter 20 graus com 35, que provavelmente vai ser excessivo. E a gente pode baixar aqui para 18, tá? Para 18 a gente vai ter ali 33, 1 grau a mais de máximo. Então o que a gente vai fazer? O ideal, o que eu tinha testado quando a gente voltou, era 18, tá? Eu não preciso voltar para 18 aqui, porque eu já sei que 18 deixa a gente feliz, tá? Eu quero saber 20, deixa a gente mais feliz ou menos feliz. Então a gente vai sair com 20, a gente vai fazer o teste todo dessa forma. O máximo que a gente vai ter que fazer depois é voltar para 18, porque aí aqui cai para 33 ou 17 cai para 32 e a gente está bem próximo aí daquilo que, pelo menos na nossa percepção, nesse carro em particular, a gente percebeu que é o avanço ideal. Bom, agora a gente vai fazer o teste com 20, mas só pelo trecho que eu andei agora eu percebi que ele ficou um pouquinho mais sensível ainda ao toque do acelerador. Então ele parece que ele gostou do 20, como diria o Franzoni, ele adorou o 20 de avanço. Então com 20 a gente vai até 30, 34, 35 quase. Eu não sei se isso vai ser muita coisa. A gente vai testar agora e juntos. Eu vou voltar para 18, tá? Porque ele fica esperto com 20 graus, mas o 35 dá para perceber que tá demais para ele. Então eu vou voltar para 18 e aí ele vai ficar com 33. Pelo menos a impressão que dá é que ele sobe a partir de 3, 4.000 RPM, ele sobe mais rápido de giro quando ele está limitado aí a 32 graus, 33 no máximo. Então a gente vai parar ali na pista de testes, eu vou fazer isso, mas eu considero que a gente, vamos dizer, bateu o martelo na questão do avanço aí. Eu acho que dá pra gente considerar que de 18 a 33 está excelente.
acredito que a gente conseguiu hoje delimitar o avanço inicial ideal para trabalhar com esse distribuidor e o final também. Aqui, quando a gente trabalha com o Bosch, a gente tem algumas limitações. A gente não consegue trocar mola, a gente não consegue trocar contrapeso, na verdade a gente só consegue limitar o avanço. Se você for trocar mola, você vai fazer isso daí no escuro, porque você vai pegar mola de outro distribuidor, de um distribuidor que você assume que seja a Alco, por exemplo, que vai ter uma mola teoricamente mais dura, e vai tentar colocar no motor. Então, dentro de toda a limitação que a gente teve aqui, o resultado aqui é bom a gente frisar, é muito interessante. A gente conseguiu algo um pouco melhor na questão de aceleração, conseguiu. O que eu percebi, e é o que eu quero compartilhar com vocês, 30 graus aqui, eu acho que é muito conservador. Dá pra gente usar um 32, 33, que foi a melhor marca, pelo menos para o Fuscati, que eu percebi. Claro, se você tiver um motor originalmente a álcool, que você coloca carburadores de gasolina e passa a usar gasolina, talvez seja melhor você manter alguma coisa nessa faixa, tá? Mas o que eu acho que deu a grande diferença, isso a gente vai tratar na próxima semana, é exatamente aqui. De 1000 a 2000 RPM a gente tem só 5 de avanço aqui. De 1000 a 2500 RPM a gente tem 10 de avanço. A gente consegue com esse distribuidor 10 de avanço em 1000 RPM apenas, uma diferença de 1000 RPM. Marcha lenta para 2000 RPM já te deu 10 de avanço. Aqui a gente tem a percepção mais evidente de colar no banco. Então, vamos dizer, para transplantar essa possibilidade para cá, você teria que, nesse caso, usar uma mola um pouquinho mais mole, tá? Mas não é simplesmente você fazer o que você possa imaginar que vai dar certo. Dar uma esticada na mola não vai adiantar, porque você vai ter o teu contrapeso folgado ali, você vai ter no momento que você encostar no acelerador, ou mesmo na rotação de marcha lenta, você já vai ter o avanço ali pré-ajustado. Então, infelizmente, a questão de molas aqui é bastante complicada. Uma alternativa para você conseguir esse avanço um pouco mais rápido seria aumentar a massa do contrapeso. Aí é um pouco mais complicado de fazer também, você teria que fazer um furo, acrescentar um chumbo, enfim, é bastante trabalhoso nessa questão. Aqui o que eu percebo que ficou legal e bastante legal é a gente usar o avanço um pouquinho maior aqui. Aqui a gente tem um controle melhor. Eu não sei até que ponto vai dar para perceber no vídeo, mas quando a gente está acelerando esse distribuidor, a marca na polia fica assim. Ela não tem a firmeza ou a precisão que a gente consegue aqui. Aqui ela fica praticamente parada. Então eu acho que tão importante quanto essa curva de avanço é a consistência ali da faísca. Fora que o conjunto aí, o kit, se mostrou perfeitamente equilibrado. A partida é muito mais rápida do que o sistema convencional. Isso daí não é necessariamente por maior potência na bobina. Simplesmente o sensor, o módulo amplificador e a bobina, eles estão em perfeita harmonia, coisa que normalmente não acontece quando você está montando o teu sistema a partir de peças aí que você pega o distribuidor de um lugar, coloca uma bobina KW porque efetivamente ela tem mais potência e acaba eventualmente colocando um hot spark ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que a gente atingiu vamos dizer, o limite da curva de avanço ideal, e para a próxima semana, também para não misturar as variáveis, a gente primeiro tem que definir uma, e aqui eu acho que eu fechei, isso daqui para mim está aceitável. A próxima, semana que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar atrasar um pouco esse número, adiantar um pouco esse número, tá? Mesma coisa para esses aqui. Como? A gente tem um conjunto de molas ali, a gente está doido para usar, e mais do que usar, para compartilhar com vocês. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Rodolfo, muito obrigado pela insistência em me convencer a usar esse distribuidor. Na verdade, a palavra que ele falou, eu acho que o atributo do distribuidor que ele usou era justamente isso. Você põe a lâmpada de ponto, teu distribuidor fica assim, quando coloca a lâmpada de ponto desse daqui, fica parado. Mas eu acho que vai muito além disso, vai para a possibilidade que você tem de ajustar. Francamente, você comprar um kit desse simplesmente para tirar da caixa e colocar, eu não sei
se faz muito sentido. Eu acho que você tem que ir um pouco mais além e extrair o máximo potencial, que é o que a gente está tentando fazer aqui e agora. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem.